Em destaque no Panorama CBN. Em audiência nos Estados Unidos, Flávio Bolsonaro alega que esse é o pior momento para a nova tarifa contra o Brasil. Pré-candidato ao Senado no Rio é preso em flagrante por causa de fuzil. Presidente eleito da Colômbia acusa Gustavo Petro de tentar golpe de Estado e paralisa a transição de governo. Argentina se classifica ao virar contra o Egito com 3 gols nos minutos finais de jogo. E morre Benedito Rui Barbosa, criador de Pantanal, O Rei do Gado e Terra Nostra. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de terça-feira, 7 de julho de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. Essa terça-feira foi o segundo dia de audiências públicas sobre a proposta do governo americano de aplicar uma tarifa de 25% contra produtos brasileiros naquela investigação que questiona o PIX, o desmatamento, o mercado de etanol, a falsificação de produtos, entre outras coisas. O senador Flávio Bolsonaro, do PL, estava acompanhado do irmão, o deputado cassado Eduardo Bolsonaro, que articulou para o governo Trump aplicar o tarifaço do ano passado. Flávio agora pediu para o governo Trump desistir das taxas e manter o que chamou de sucesso do PIX. Assim como fez na carta enviada na semana passada ao governo americano, Flávio Bolsonaro mencionou que este é o pior momento possível para a aplicação da medida, porque ele considera que a sanção pode favorecer eleitoralmente o presidente Lula, e defendeu o adiamento. Flávio argumenta que o próprio governo Lula é responsável pelas tarifas. O senador gravou um vídeo depois de participar da audiência. Fizemos aqui uma defesa técnica, mas também política, explicando que o único que quer essa tarifa no Brasil é o Lula, achando que isso pode ter algum benefício eleitoral para ele. E, gente, é impressionante como é que tinha todo mundo lá, os defensores das empresas, dos produtos brasileiros, advogados, empresários, mas não tinha ninguém, nenhumzinho do governo Lula escalado para fazer a defesa dessa espécie de tribunal, que é quem vai sugerir ou não que as tarifas sejam aplicadas. O governo Lula escalou uma diplomata para observar a audiência e não para falar, por já estar em negociação direta com o governo americano e uma nova reunião deve acontecer ainda nessa semana. O governo também já tinha apresentado uma resposta formal à investigação, dizendo que os Estados Unidos não comprovaram que políticas brasileiras sejam discriminatórias ou criem barreiras ao comércio americano. O governo brasileiro também afirmou que críticas americanas ao PIX e a decisões do Supremo Tribunal Federal não são questões comerciais, mas divergências sobre políticas internas brasileiras. No dia anterior, empresas americanas como Tesla, Coca-Cola e eBay enviaram pedidos formais para a Casa Branca recuar da medida que pode elevar os custos delas. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o senador Flávio Bolsonaro preste depoimento à Polícia Federal, acolhendo um pedido da Procuradoria-Geral da República. O senador tem até 10 dias para depor no caso que investiga crime de calúnia contra o presidente Lula. Em janeiro desse ano, Flávio Bolsonaro publicou mensagens associando Lula ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro, além de postar imagens do presidente brasileiro junto com o ex-líder da Venezuela, Nicolás Maduro, acompanhadas de um texto afirmando que o presidente brasileiro será delatado. E a Polícia Federal prendeu em flagrante o ex-prefeito de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, Márcio Canella, do União Brasil. Os agentes encontraram um fuzil, que é uma arma de calibre restrito, no carro dele. Canella é pré-candidato ao Senado, próximo politicamente de Antônio Rueda, presidente do União Brasil e candidato a deputado federal. Então, depois de Cláudio Castro, do PL, é mais um candidato ao Senado do palanque de Flávio Bolsonaro, implicado com a Polícia Federal. Canella era alvo de um mandado de busca e apreensão nessa sexta fase da Operação Unha e Carne, mas acabou preso por causa da arma. A investigação mira uma rede de postos de combustíveis no Rio de Janeiro. Segundo um relatório de inteligência financeira do COAF, esse grupo movimentou mais de 7,6 bilhões de reais nos últimos 6 anos com a ajuda de políticos. Ao todo, os policiais saíram para cumprir 19 mandados de busca e apreensão na capital fluminense, em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Resende. Outro alvo das buscas foi o ex-secretário estadual de Polícia Civil, delegado Marcos Vinícius Amin. A operação também mirou o inspetor da Polícia Civil, Pablo Juquiá Félix Ferreira, apontado como verdadeiro controlador da rede de postos em nome de Laranjas, e o ex-policial militar Juraci Prudêncio.
Prudêncio já foi citado no relatório final da CPI das milícias da Assembleia Legislativa do Rio como chefe de um grupo paramilitar em Nova Iguaçu. Em nota, a Corregedoria-Geral da Polícia Civil informou que abriu um procedimento disciplinar e que não aceita desvios de conduta. A PM informou que o ex-policial citado foi expulso da corporação em 2011. Até o momento em que eu gravo, a Polícia Federal apreendeu 10 carros de luxo, além de 6 armas, dinheiro em espécie, 7 relógios de alto valor. A Justiça determinou o bloqueio de bens e a suspensão das atividades das empresas suspeitas. Essa mesma operação prendeu, na semana passada, o pastor Márcio Pôncio e o ex-presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, e o bicheiro Adilcinho também foram alvos, mas já estavam presos por outros crimes. No Oriente Médio, 3 navios foram atingidos nas águas do Estreito de Hormuz. A informação foi divulgada por uma agência britânica de segurança marítima. Os ataques aconteceram depois que o Catar denunciou uma ação do Irã contra uma de suas embarcações. Em resposta, o governo dos Estados Unidos revogou uma licença que suspendia temporariamente as sanções ao petróleo do Irã. Essa isenção, que foi anunciada em junho, ia permitir que o Irã produzisse e vendesse o produto até o dia 21 de agosto. O Irã afirmou que não haverá novas negociações de paz enquanto o presidente Donald Trump não interromper suas repetidas ameaças de reiniciar a guerra. Essa tensão fez o preço do petróleo subir nesta terça-feira para os maiores valores em 2 semanas. No momento em que eu gravo, o barril do tipo Brent tem alta de 5%, negociado a $75. Com a fuga de dinheiro do Brasil por aversão ao risco nesse momento de tensão, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou em baixa de 0,25% aos 172.020 pontos. O dólar comercial subiu 0,39%, cotado a R$ 5,15. O euro vale R$ 5,88, com alta de 0,17%. Saiu uma nova pesquisa do Instituto Datafolha, que mostra que a disputa pelas 2 vagas do Senado por São Paulo vai começar emparelhada. A ex-ministra Marina Silva, da Rede, e a ex-ministra Simone Tebet, do PSB, dividem a liderança na pesquisa estimulada. Marina aparece com 18% das intenções de voto e Tebet tem 16%. Pela margem de erro de 2 pontos, as duas estão em empate técnico. Logo atrás das líderes, aparece o deputado federal Ricardo Salles, do Novo, com 13% das intenções de voto. Ele empata tecnicamente com Simone Tebet. Depois aparecem o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado, do PL, com 11%, e o ex-secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, do Progressistas, que tem 10%. O deputado federal Paulinho da Força do Solidariedade fecha a lista com 8%. Como o eleitor vai votar em 2 nomes para o Senado, o cenário estimulado permitiu até 2 respostas por entrevistado. Mesmo assim, 17% disseram que vão votar em branco, nulo ou em nenhum candidato, e outros 7% não souberam responder. O levantamento do Datafolha ouviu 1.608 pessoas entre os dias 1º e 3 de julho em 71 municípios paulistas. O nível de confiança, considerando a margem de erro, é de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o código SP-01703/2026. O Consulado-Geral do Brasil em Nova York foi esvaziado e fechado temporariamente nesta terça por causa do risco de desabamento de um arranha-céu vizinho, que passa por reformas na ilha de Manhattan. 2 vigas de sustentação entortaram entre o 21º e o 22º andares do edifício comercial, que tem 37 andares. Parte da estrutura cedeu e alguns pisos afundaram, o que fez tijolos se desprenderem da fachada. O prédio afetado abrigava um escritório da farmacêutica Pfizer e está sendo transformado em um condomínio residencial. Todos os operários conseguiram sair em segurança e ninguém ficou ferido. A polícia isolou o quarteirão e proibiu a circulação de carros e pedestres. No primeiro dia da cúpula da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez um apelo e disse que a Europa precisa o mais rápido possível de um sistema de defesa aérea para conter os bombardeios da Rússia. Zelensky cobrou o envio de mísseis americanos Patriot e disse que vai tratar do assunto nesta quarta-feira em reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O presidente americano
ao lado do presidente da Turquia, onde acontece a cúpula, criticou a falta de apoio dos aliados europeus na guerra contra o Irã e disse que estava apenas testando a lealdade do bloco e que ficou desapontado. Diante da pressão dos Estados Unidos por mais gastos com defesa, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, anunciou novos acordos de armas que somam dezenas de bilhões de dólares. Segundo a agência de notícias Reuters, os anúncios incluem a compra de drones de uma empresa americana, aeronaves da sueca Saab e mais de 40 bilhões de dólares para o combate a drones nos próximos 5 anos. Na Síria, 2 explosões no centro de Damasco deixaram 18 pessoas feridas, incluindo 4 policiais, e o ataque aconteceu perto do hotel Four Seasons, onde o presidente da França, Emmanuel Macron, estava hospedado. De acordo com a agência estatal síria Sana, 2 bombas improvisadas, uma em um carro e outra em uma lixeira, explodiram enquanto eram desativadas pelas equipes de segurança. Só que veículos locais contestam essa versão e afirmam que as bombas detonaram normalmente. Vídeos nas redes sociais mostram colunas de fumaça e carros em chamas na região. Apesar do susto, a agenda de Macron no país foi mantida. Fontes de segurança ouvidas pela emissora Al Jazeera apontam que o grupo extremista Estado Islâmico ou milícias ligadas ao antigo regime podem estar por trás do atentado. Até agora, nenhum grupo assumiu a autoria da ação. E a líder da direita da França, Marine Le Pen, anunciou que vai concorrer à presidência do país em 2027. A candidatura foi confirmada depois que o Tribunal de Apelação de Paris reduziu a pena de inelegibilidade da política. Le Pen foi condenada pelo desvio de 1,4 milhão de euros do Parlamento Europeu entre os anos de 2004 e 2016 para pagar funcionários do próprio partido. A justiça manteve a pena de 3 anos de prisão, mas ela vai cumprir apenas 1 ano em regime aberto, com o uso de tornozeleira eletrônica. Com o recurso apresentado pela defesa, a aplicação da pena fica suspensa e Marine Le Pen vai poder fazer campanha normalmente. Na Colômbia, o presidente eleito Abelardo de la Espriella anunciou que vai suspender a transição de governo. Ele acusa o atual presidente Gustavo Petro de planejar um golpe de Estado e convocou as Forças Armadas para proteger a democracia. Petro questiona o resultado da votação de junho que elegeu Espriella contra o governista Iván Cepeda. Sem apresentar provas, o atual presidente disse que corre o risco de ser preso e chamou a militância para as ruas no dia 20 de julho. Apesar dos ataques de Petro, observadores internacionais e autoridades eleitorais garantem que a eleição foi limpa e descartam qualquer fraude. A posse do novo presidente, que tem o apoio de Donald Trump, está marcada para o dia 7 de agosto. E a líder da oposição na Venezuela, Maria Corina Machado, foi impedida pelo governo dos Estados Unidos de voltar para o país nessa crise humanitária causada pelos terremotos, que já deixaram mais de 3.500 mortos. Segundo o portal Axios, autoridades do governo americano criticaram a movimentação da líder política e classificaram a atitude como um oportunismo político grotesco. Em vídeos na internet, Maria Corina afirma que quer voltar para ficar perto dos venezuelanos, mas diz que está sendo impedida pelo regime local. Na última sexta-feira, ela tentou voar do estado da Virgínia, nos Estados Unidos, para Curaçao. De lá, ela pretendia seguir para a Venezuela, mas o avião fretado foi impedido de seguir viagem. Já no domingo, Maria Corina tentou embarcar da cidade do Panamá, mas a companhia aérea Copa Airlines não permitiu o embarque, de acordo com informações do jornal Wall Street Journal. Na Copa do Mundo, a Argentina passou pelo Egito em uma virada fantástica. O Egito estava ganhando de 2-0 até o finzinho do jogo e a Argentina conseguiu fazer 3 gols nos 12, 13 minutos finais do segundo tempo. O Messi conseguiu marcar mais um na Copa, ficando isolado na artilharia com 8 gols. Já são 21 gols do Messi em Copas do Mundo, 2 a mais que o segundo colocado, que é o francês Kylian Mbappé, que tem 19 gols em mundiais. Messi também alcançou uma marca não tão esperada. É o primeiro jogador a perder 2 pênaltis em um mesmo mundial. Ele já tinha perdido uma cobrança contra a Argélia e agora perdeu um também contra o Egito. E o Messi chorou bastante depois da vitória, disse que a Argentina estava 10 metros abaixo da terra e conseguiu sair. Esse grupo nunca desiste, não abaixa a cabeça e tenta até o final, disse o craque. É igualzinho o Brasil, né, Messi?
O técnico Lionel Scaloni nem conseguiu falar direito quando o repórter perguntou o que ele estava sentindo. Quero saber como estás, o que sentís? Não posso levantar a mirada, lo siento. Estou muito emocionado. Que grupo de jogadores, hermano. Já está, me tenho que ir, deixar. Que grupo de jogadores, ele diz. A Argentina pega agora nas quartas de final o vencedor de Suíça e Colômbia, que acontece no momento em que eu gravo. Você já sabe o resultado. E quem vai pegar a Espanha é a Bélgica, que passou por cima dos Estados Unidos, metendo 4-1. A notícia ruim para a seleção é que o meia belga Amadou Onana teve uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito e vai ficar fora do resto da Copa. Ainda assim, ele comemorou com bota ortopédica e muleta. E a seleção da Bélgica publicou algumas provocações contra a seleção dos Estados Unidos, que tinha conseguido reverter aquele cartão vermelho e a suspensão do atacante Folarin Balogun. Uma das publicações sobre a vitória trazia o texto: "Reverta isso. Quero ver agora." E uma outra publicação tinha a legenda: "Isso se chama futebol", no lugar da palavra soccer, que é como os americanos chamam o futebol. E o Balogun jogou, mas não fez muita diferença não. Ele terminou o jogo sem gols, sem assistências e sem criar nenhuma chance de perigo. E depois da UEFA, que é a principal organização de futebol da Europa, criticar a FIFA pela suspensão desse cartão vermelho, a própria FIFA, num comunicado atribuído ao presidente do comitê disciplinar da entidade, chamou a crítica de hipocrisia, já que a anulação de cartões vermelhos é uma medida disciplinar comum nas ligas afiliadas à UEFA, e disse ainda que isso nunca gerou preocupações sobre cruzar qualquer linha vermelha, como tinha dito a UEFA em relação à medida da FIFA. A declaração atual não abordou o papel do presidente Donald Trump, que ligou para o presidente da FIFA pedindo o cancelamento do cartão, mas disse que o comitê disciplinar agiu independentemente de sua diretoria, que é liderada por Gianni Infantino. E depois da CBF, a FIFA saiu em defesa do árbitro brasileiro Rafael Claus, que foi considerado suspeito pelo presidente Donald Trump por ter expulsado o jogador dos Estados Unidos. A FIFA elogiou o árbitro, que está na segunda Copa do Mundo, dizendo que ao longo da carreira, Claus demonstrou os mais altos padrões de profissionalismo e integridade e classificou o brasileiro como um dos principais árbitros do mundo. E a sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, amanheceu com algumas faixas de protesto de torcedores do movimento Núcleo BR. Entre as frases escritas estavam: "Respeitem a história da única pentacampeã", "Seleção é tradição" e "Confederação Brasileira fraudulenta". A revolta da torcida acontece num momento de forte pressão sobre a entidade, que passou por trocas recentes de técnicos e uma dança das cadeiras na presidência durante o ciclo de preparação. Em uma publicação na internet, a torcida organizada afirmou que o protesto vai direto na raiz do problema e que aceitar a apatia da seleção nunca foi uma opção. E antes da última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. Não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. A Selma M, que não diz de onde ouve, diz que depois do que aconteceu sobre o cartão vermelho, o mundo todo torceu pela vitória da Bélgica. E deu certo, né, Selma? A Carol Borges, de Cataguases, Minas Gerais, que tem marido belga, o Serge, também comemorou, lógico, né? E ela já pergunta: já pensou Bélgica campeã? Vamos torcer, né? Quem sabe? Você já indicou o Panorama para alguém hoje? Manda o link pelo WhatsApp para quem você sabe que gosta de ficar bem informado e bem informada. Bom, para finalizar este panorama, te informo que morreu nesta terça-feira um dos maiores autores de novela da história, Benedito Rui Barbosa, aos 95 anos de idade. Ele estava internado para tratar complicações da insuficiência renal crônica. O autor foi velado já nessa terça em São Paulo. A vida no campo, as pequenas cidades do interior e a saga dos imigrantes italianos marcaram a história da teledramaturgia brasileira por meio das palavras dele. Benedito Rui Barbosa é o criador de grandes sucessos da televisão, como as novelas Pantanal, O Rei do Gado e Terra Nostra. O ator Dan Stubach, apresentador da CBN, que participou de O Rei do Gado e também Esperança, considera que o autor conseguiu criar um estilo próprio.
Você já reconhecia um trabalho do Benedito, assim que você via uma cena, que você começava a ver uma história, você já sabia que era dele, um retratista do nosso interior, da alma brasileira, um universo, o universo do Benedito, um universo facilmente reconhecível e de sempre muita humanidade e muita emoção. Um grande autor que se vai. A crítica de TV Patrícia Kogut, comentarista da CBN, ressaltou o poder de comunicação de Benedito Rui Barbosa com o público. Ele lidava com coisas universais, né? Essa coisa do amor na novela, da paixão, da natureza. E tinham, às vezes, ele se aproximava dos mitos, assim, o Velho do Rio, tinha uns personagens que eram quase personagens que se aproximavam do folclore brasileiro. Ele acertava o coração do público com essas invenções e com esse entendimento que ele tinha do sentimento do público. Benedito Rui Barbosa nasceu na pequena cidade de Gália, em São Paulo, no dia 17 de maio de 1931 e cresceu na vizinha Veracruz, no meio de cafezais. Depois da morte do pai, que era jornalista, ele foi para a capital paulista trabalhar e estudar. Trabalhou como feirante e faxineiro de banco, até que passou a morar 2 anos na zona rural de Maringá, no Paraná. Foi lá que ele encontrou a inspiração para a primeira peça de teatro, em 1959, chamada Fogo Frio, que ele apresentou ao diretor Augusto Boal, do Teatro de Arena. Comecei a escrever em Marialva, depois que houve a grande geada lá, eu não tinha o que fazer, então comecei a escrever um romance que se chama Fogo Frio. Por que Fogo Frio? Falei, porque a geada queima o cafezal. Puxa, eu gosto do título. Ele me conta a história, eu comecei a contar a história para ele. Lá pelas tantas, ele falou assim, olha, põe isso no papel, 3 atos. É a próxima atração da Arena. De volta a São Paulo, trabalhou como revisor e repórter de esportes no jornal O Estado de São Paulo. E o talento dele chamou a atenção de uma agência de publicidade e ele passou a escrever novelas patrocinadas. Em 1966, ele estreou como autor com a obra Somos Todos Irmãos, na TV Tupi. 5 anos depois, em 71, Benedito Rui Barbosa escreveu Meu Pedacinho de Chão, a primeira novela das 6 da história da TV Globo, que também passou na TV Cultura. Consegui provar que podia-se fazer uma novela enfocando uma temática rural brasileira necessária demais, né? De apoio, porque eu falava de técnica de plantio, eu falava de vacinação, eu falava de moral e cívica. Em 1990, o autor foi para a TV Manchete e colocou no ar o Fenômeno Pantanal, que conseguiu bater a audiência da TV Globo no horário nobre. Ele voltou para a Globo logo depois, onde escreveu Renascer em 1993 e O Rei do Gado em 1996. No ano 2000, ele levou ao ar o romance dos imigrantes italianos Giuliana e Matteo na novela Terra Nostra. Terra Nostra me trouxe assim capítulos que eu escrevi com os olhos cheios d'água, porque eram reminiscências da minha infância muito fortes, né? Muito forte. Às vezes minha mulher fala, o que você tem? Eu falei, putz, na cena aqui. Nessa cena sempre eu via alguém muito próximo de mim, né? Amigos de infância, mesmo meus familiares, muito dentro daquele contexto. 6 das novelas dele ganharam novas versões neste século. As filhas Edmara e Edilene Barbosa adaptaram Cabocla, em 2004, Sim a Moça, em 2006 e Paraíso, em 2009. O próprio autor reescreveu Meu Pedacinho de Chão, em 2014. Já o neto dele, Bruno Luperi, assinou as adaptações mais recentes, Pantanal, em 2022 e Renascer, em 2024. Benedito Rui Barbosa foi casado por 56 anos com a atriz Marilene Leonor Barbosa, que morreu em 2014 e deixa 4 filhos. Vamos fechar então com mais um clássico? Sou desse chão onde o rei é peão com um laço na mão, laça, fere, marca. Eu fui rever essas aberturas de novela e fiquei arrepiado, porque faz parte da nossa infância. Esse episódio do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Gabriel Freitas e eu volto na sequência. Até lá! Sem sonhar e sentir.
sempre serei. Ser mais feliz e quem sabe será.